Boa tarde! Vamos descobrir agora como funciona o marketing por trás do time mais goleador da história do futebol mundial, o Santos, claro. Santos Futebol Clube é um clube poliesportivo brasileiro da cidade de Santos, litoral do estado de São Paulo. O clube foi fundado por iniciativa de 3 esportistas da cidade, que convidaram a todos os interessados para participar da reunião inaugural. Então, em 14 de abril de 1912, é fundado o Santos Futebol Clube. Fato curioso é que neste exato mesmo dia da fundação do time praiano, o famoso e grande navio Titanic afundou, e desde então, pela coincidência, a torcida santista diz que nos mares só há espaço apenas para um gigante. As cores iniciais seriam o branco, azul e o dourado, mas um ano após a sua fundação, ficou decidido que as cores do clube passaram a ser branco e preto. Seus maiores rivais no futebol são o Corinthians, com quem disputa o Clássico Alvinegro, o Palmeiras, com quem disputa o Clássico da Saudade, e o São Paulo, com quem disputa o Sansão. O Santos tornou-se no futebol um dos clubes mais bem-sucedidos do Brasil e reconhecidos mundialmente. Ele ficou famoso na década de 60 pelos vários títulos internacionais e nacionais conquistados e por ter revelado Pelé, considerado por muitos o maior jogador de futebol da história. O Santos foi eleito pela FIFA em 2000 o 5º maior clube de futebol no século XX, sendo o melhor clube das Américas na lista. O Santos também é um dos 3 clubes do país que nunca foram rebaixados para a segunda divisão. É também o único clube brasileiro a ser campeão estadual, nacional, continental e mundial no mesmo ano. Outro feito único do clube é ser o que mais marcou gols na história do futebol mundial, tendo sido o primeiro a alcançar a marca de 12 mil gols. Nos dias atuais, o Santos Futebol Clube é considerado como o legítimo octacampeão brasileiro, por suas conquistas nacionais nos anos de 61 a 65, 68, 2002 e 2004. Nos campeonatos paulistas, foram 22 conquistas. Na Taça Libertadores da América, foram 3 conquistas. E nos mundiais interclubes, foram 2 conquistas. Revelando jogadores como Zito, Pelé, Pepe, Giovani, Robinho, Alex, Paulo Henrique Ganso e Neymar, o time continua sendo o orgulho de toda a gente alvinegra nos seus 108 anos de história. Humilde disciplina, é o Santos soberano, Vila Belmiro. E começando a SWOT, nós temos que falar que o Santos é um clube gigante e cheio de tradição. Não é de hoje que o Santos é uma fábrica de ídolos e conquista muitos títulos. A prova disso são as Libertadores de 62 e 63, e depois a mais recente conquista da Libertadores de 2011, além da Copa do Brasil de 2010, e os 22 paulistas que o Santos já conquistou na sua história. O posicionamento do Santos nas redes sociais. Quem acompanha ou gosta de futebol provavelmente já viu algumas postagens do Santos, que é quase que sinônimo de bom marketing no futebol, com exceção do que a gente vai falar mais tarde. Mas as redes sociais do Santos geralmente são muito ativas e descontraídas. O Instagram e o Twitter, por exemplo, quem quiser acompanhar, eles são muito bons nisso. Temos também as Sereias da Vila e o futebol feminino, que o Santos sempre foi muito forte e também sempre foi muito dedicado ao futebol feminino, as Sereias da Vila. Já teve grandes nomes como a Marta e a Cristiane agora, jogando pelo time do Santos. E é uma grande força, né? Saber que o time do Santos não se importa só com o futebol masculino, mas também dá muito espaço até nas redes sociais para as meninas. O Santos também é considerado o time das oportunidades, né? Por assim dizer. Porque sempre dá espaço para os meninos da base brilharem, sempre dá chance para os chamados meninos da vila terem minutos para jogar e mostrar o seu devido valor. Grandes exemplos são o João Paulo, o goleiro que até pouco tempo era titular do Santos. Agora o titular é o John, que também é menino da base. O próprio Rodrigo, que saiu por 40 milhões de euros para o Real Madrid. O Neymar, entre muitos outros, como o Robinho, por exemplo, que a gente vai falar mais tarde. Uma outra coisa que é muito elogiável do Santos é a torcida, que é super unida e é sempre muito intensa. Sempre gritando mais alto e tentando contagiar o time a tentar buscar às vezes uma virada
ou a jogar com raça para conseguir garantir um empate ou segurar algum resultado. Nas fraquezas, é inevitável falar do caso que aconteceu do Robinho, que o Santos quis contratar o jogador Robinho, só que tentou esquecer de alguma forma que ele estava sendo acusado e agora condenado por estupro na Itália. Então o Santos quis ignorar basicamente esse fato e tentar contar com os serviços dele. Tudo bem que ele é um bom jogador, ele sabe jogar bola, mas contratar um cara que tá nessas circunstâncias foi terrível. Eu lembro de ver essa notícia e ficar abismado. E ainda a declaração infeliz do presidente falando que quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Aí é de lascar, não é mesmo? Uma outra fraqueza é o grande jejum de títulos do Santos, principalmente títulos de expressão, que atrapalha a vinda de novos torcedores. As crianças, geralmente, que começam a torcer para os times, geralmente gostam de começar a torcer quando o time está muito forte ou quando ganha muitos títulos. Que, infelizmente, desde 2011, 2013, não é o que vem acontecendo com o Santos. O Santos é um time que briga na parte de cima da tabela, mas geralmente não briga por títulos, não chega mais em tantas finais como chegava, e não está sendo um time tão perigoso. E isso pode atrapalhar a vinda de novos torcedores. Outra coisa também é a fama do time de velho, que as pessoas ainda costumam dizer, não sei porquê, porque antes era por causa do Pelé, né, as viúvas do Pelé, que o Santos nunca, tipo, o Santos não tinha conseguido se firmar como um grande clube depois daquela era do Pelé, o que é uma inverdade, porque quando veio o Neymar e o Neymar saiu depois, a gente virou as viúvas do Neymar, e quando veio o Gabigol, as viúvas do Gabigol. Então, é no mínimo curioso. Nas oportunidades, nós temos os projetos de tentar achar os novos meninos da Vila. O Santos é um time, como eu já falei, que investe muito nas categorias de base e eu acho que é uma oportunidade muito legal colocar vários olheiros para ver peneiras pelo Brasil para tentar caçar novos talentos. Assim, é uma oportunidade que o Santos já vem usando. Outra oportunidade são as ações para reverter os valores demonstrados pelo caso Robinho. Porque tem muita gente agora que está vinculando o Santos como um clube com uma imagem ruim, né? Por causa de tudo que aconteceu do caso Robinho. E agora mesmo vai ser bom para dar margem para poder falar mais sobre isso. Falar sobre comportamentos que hoje não são mais aceitáveis, que nunca deveriam ter sido aceitáveis, mas parar com essa passada de pano. E as redes sociais do Santos estão sabendo aproveitar isso, mas eu acho que é uma oportunidade ainda mais de falar, de ter palco para falar, para mostrar relatos de mulheres que já sofreram abuso e falar como não é só mais uma coisinha. A entrada do Santos em grandes campeonatos pelo mundo, como o Super Mundial de Clubes, que iria acontecer, principalmente por causa da sua tradição. É inegável falar que pelo mundo o Santos é conhecido como o time que já teve o Pelé, que foi o maior de todos os tempos, querendo ou não. Então, o Santos tem uma fama gigantesca. E nesse Super Mundial de Clubes, o Santos ele seria convidado, agora a gente já não sabe mais o formato que vai ocorrer, mas o Santos é um dos convidados prováveis para essa realização desse grande campeonato, que vai rolar com times de todo o mundo. As ameaças contam principalmente com a situação financeira atual do clube e a diretoria que está mandando muito mal, tanto em contratações quanto em declarações. E atualmente o Santos está quebrado, né? Não tenho o que falar. A gente não consegue vender, a gente não consegue comprar nenhum jogador por causa de dívidas que a gente tem com outros clubes. E a gente está tentando fechar alguns acordos para poder voltar tudo isso, mas provavelmente vai continuar assim por um tempo. E o Santos está tendo que jogar com muitos jogadores da base. Está tendo que investir quase que 50% do time só em jogadores das categorias de base, porque a gente não pode contratar. E outra ameaça seria a recente queda de gigantes, como foi o caso do Internacional,
que caiu para a segunda divisão, e era um dos times que tinha como esse orgulho de nunca ter caído, e agora, mais recentemente ainda, o Cruzeiro, que fez uma péssima gestão, né, da diretoria, e os jogadores também contribuíram bastante para isso, mas foi uma queda que está sendo muito sentida, e provavelmente no ano que vem, nesse ano e no ano que vem, a gente não vai ouvir falar de Cruzeiro na Série A do Brasileirão. E isso é um medo que nós santistas poderemos ter, porque gigantes também caem, mas eu espero que não seja o caso do Santos, ainda mais com essa má gestão que a gente está tendo. O Santos já protagonizou uma grande partida contra o Olympiacos, que ficou para a história do clube. No dia 4 de julho de 1961, jogando no estádio Apóstolos Nicolaides, em Atenas, mesmo perdendo para o time grego, o Santos realizou uma proeza. O principal time da Grécia derrotou naquela noite um dos maiores times do mundo na época por 2-1. O Olympiacos ficou extremamente honrado com a vitória sobre o Santos de Pelé, deixando registrado tal feito em seu hino nacional. Eles tremem quando ouvem seu nome, Olympiacos. Eles ainda o lembram do seu nome, o Santos de Pelé. Aponta o trecho do hino da equipe grega. O Santos já parou uma guerra? Era 1969, em Benin City, no Líbano, e estava acontecendo uma das guerras mais sangrentas da história do país. Mas em 4 de fevereiro de 69, o governo ordenou um cessar-fogo para promover um amistoso com o grande Santos de Pelé. Em 2012, o Santos já descartou Paulo Dybala por optar pela contratação de Patito Rodrigues. Por um rápido efeito de comparação, hoje Patito é reserva de um time boliviano chamado Jorge Wilstermann, enquanto Dybala é o camisa 10 e melhor jogador do campeonato italiano no mesmo time do Cristiano Ronaldo. O Santos também já quase contratou o Maradona em 1995, porém por causa dos altos valores pedidos pelo News Old Boys, acabou não indo para frente. Cadê o dinheiro do Neymar? Apesar da venda do Neymar para o Barcelona ter sido por aproximadamente 88,4 milhões de euros, o Santos ficou com apenas 17, pois essa foi dividido em luvas e pagamentos diretos para Neymar e seu pai. Uma das estratégias do clube é se manter bem ativo e interagir nas redes sociais. Em redes como o Instagram, o Facebook, o Twitter ou até mesmo o TikTok, o Santos tem uma página bem movimentada, que interage com seus torcedores. O clube também é muito famoso por sempre se posicionar em assuntos polêmicos, como por exemplo quando o Santos utilizou o mascote, que é uma baleia, para falar sobre poluição nos oceanos, ou quando ele soltou essa nota em várias redes sociais porque um torcedor tinha tido um ato racista durante o jogo contra o Ceará no Brasileirão do ano passado. A nota em si diz: se você é racista, preconceituoso ou xenófobo, por favor, não compareça aos jogos do Santos Futebol Clube. Não seja sócio-rei e não use nossos produtos oficiais. Melhor ainda, deixe de torcer para o Santos. Você não merece esse clube e não é bem-vindo em nossa casa. E apesar do time se posicionar muito bem nas redes sociais, nesses assuntos polêmicos, as pessoas que comandam o Santos são muito saudosistas e egoístas. Tanto que recentemente o clube chegou a fechar um contrato com o jogador Robinho, que apesar de ser um atleta que tem uma gigante história com a camisa do Santos, ele é condenado por estupro na Itália. E depois de muito estardalhaço de mulheres e da própria torcida do Santos nas redes sociais, o Santos suspendeu o contrato do atleta. Porém, isso de certa forma ficou marcado na história. E recentemente até a gente teve o caso da Mari Ferrer, em que enquanto estava rolando o caso, diversos clubes da Série A do Brasileirão se posicionaram ao lado das mulheres. Porém, o Santos não pôde fazer isso, porque seria uma grande hipocrisia do clube após esse quase acerto com um jogador condenado por estupro na Itália. Uma outra grande coisa que o Santos faz é a comunicação.
Isso porque, independente da fase do time, seja uma fase muito boa, uma fase terrível, as pessoas que cuidam dessa parte da comunicação sabem lidar com a torcida. Um exemplo disso foi quando publicaram um vídeo Reage Santos no YouTube oficial do clube em 2018. Isso foi uma grande forma de se explicar com a torcida, porque na época o time não estava muito bem na tabela do Brasileiro e tinha acabado de ser eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores. E foi um vídeo que deu explicações a torcidas e conseguiu motivar novamente todos os santistas. Não tá fácil. A gente tá vivendo aquela fase que a trave fica maior que a rede, que a bola teme em não entrar, e tá difícil de aceitar. Na verdade, a gente nunca foi de concordar com o que nos foi imposto. Na terra onde o improvável é a regra, não se segue muito a lógica, e por isso é ainda mais difícil de aceitar. Mas se nem em 95 a gente desistiu, não vai ser agora, né? Pra quem tá mais acostumado a entortar a coluna do adversário e desvirar faixa, virar essa fase é novidade. Mas nós já provamos que quando a gente tá junto, coisas mágicas acontecem. Então não desacredita não, a maré vai virar, porque como disseram um dia, o Santos é assim, agoniza, mas quando volta... é embaçado. Alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. Agora indo para o mix de marketing, começando pelo produto. O produto do Santos é bem parecido com o do Atlético Paranaense, clube que apresentei em setembro junto com o Matheus. Assim, as partidas de futebol são eventos onde, a partir deles, o time pode vender seus produtos, desde ingressos até o direito de transmissão dos jogos. Cada clube é livre para negociar os seus direitos como bem entender. O Santos fechou acordos com o Grupo Globo para o serviço de pay-per-view Premier FC e para os jogos em TV aberta. Na TV fechada, o direito de transmissão dos jogos do Santos pertence ao Grupo Turner, detentora dos canais Esporte Interativo, Space e TNT. O Santos também tem como produtos a venda de suas camisas e artigos de futebol, que são desenhados pela Umbro. O programa de sócio torcedor do Santos também é um produto que traz algumas vantagens para os seus assinantes, como desconto em ingressos, por exemplo. O principal produto comercializado pelo clube diretamente ao consumidor são as camisas. O preço delas varia dependendo do modelo, customização e ano de lançamento, e são bastante sazonais. Frequentemente as lojas revendedoras fazem promoções especiais. O preço oficial da camisa número 1, a principal, modelo 2020-21, custa R$ 260, mas no dia em que preparo o roteiro dessa apresentação, há uma promoção onde ela sai por R$ 199. Outros modelos de treino ou de viagem custam a partir de R$ 79,90. Camisas casuais, de algodão, partem de um preço de R$ 69, mas é possível encontrá-las por um preço mais acessível. A minha mesma paguei R$ 34 em uma promoção na Centauro do Shopping Center Norte. Os preços dos ingressos para os jogos também variam dependendo do campeonato, da posição na arquibancada e até mesmo do rival que o clube irá enfrentar. Uma amostra disso é o preço que o Santos cobrou em 2 jogos diferentes. Pelo Campeonato Brasileiro do ano passado contra o CSA, um time sem nenhuma rivalidade histórica com o Santos e tecnicamente fraco, o ingresso mais barato custava R$ 40 na arquibancada geral, sem cadeiras, onde normalmente fica a torcida organizada. Aliás, é um ingresso bem caro, por sinal. Já no jogo contra o Palmeiras, um rival histórico e um time com uma grande rivalidade, devido a confrontos recentes importantes, o mesmo ingresso saía por R$ 60 e o mais caro, a cadeira lateral coberta, saía por R$ 200. Em confrontos da Libertadores da América, o preço chegava a ser ainda mais alto. Este ano, devido à pandemia de Covid-19, o clube não pôde comercializar ingressos para os jogos, mas encontrou uma forma de contornar um pouco a situação. A Rede Globo, quando os jogos ainda estavam paralisados, transmitiu alguns confrontos históricos de alguns times brasileiros na Libertadores. O jogo do Santos exibido foi a final, em 2011, contra o time do Peñarol. A equipe santista, então, vendeu ingressos personalizados com o nome dos torcedores por R$ 8 para os sócios e R$ 4 para os não sócios. Foram vendidos quase 8.000 ingressos virtuais. O Santos tem 3 níveis de sócios em seu programa. O Silver, que custa R$ 27 por mês e dá direito a acesso antecipado à compra de ingressos e desconto de 50% para o titular e mais um convidado. O Gold
custa R$ 45,00 por mês e dá direito a 75% de desconto na compra de ingressos, incluindo 2 convidados, direito a acesso antecipado à compra de ingressos. Tem também o sócio Black, a categoria mais top, que custa R$ 142,00 por mês e dá direito de ir em todos os jogos do Santos gratuitamente, além do direito a 3 convidados com 50% de desconto e prioridade máxima na compra de ingressos. Os ingressos são comercializados pelo clube antecipadamente no site e posteriormente em alguns pontos de venda físicos no litoral paulista e aqui em São Paulo. As camisas, feitas pela Umbro, têm sua responsabilidade de comercialização com a empresa inglesa, sendo vendidas em diversas plataformas, tanto em lojas físicas esportivas, como a Centauro e a Procópio, como nas plataformas digitais, como na Netshoes e Foot Fanatics, por exemplo. A equipe alvinegra também possui algumas lojas próprias, a Santos Store. Bem poucas, na verdade, se comparadas com as lojas do Corinthians e Palmeiras, por exemplo, que se encontram em praticamente todos os shoppings da cidade. As redes sociais do Santos são extremamente ativas. Somos o clube com o maior canal de YouTube no Brasil e um dos clubes com mais engajamento nas redes sociais no mundo, com uma média de 2,5 milhões de interações por semana. No Instagram, a equipe utiliza-se bastante da imagem de Pelé e Neymar, figuras conhecidíssimas em todo o mundo, para poder se promover. E tem que usar mesmo, né? Afinal, o Santos teve o maior jogador da história do futebol masculino, a maior jogadora da história do futebol feminino e o maior jogador da história do futsal. Não é para qualquer um. Já a divulgação das transmissões dos jogos do Santos é de responsabilidade das emissoras que irão transmitir as partidas. Entretanto, o clube também faz algumas postagens nas redes sociais. A venda das camisas também é de responsabilidade das empresas que vão fazer essa venda para o consumidor final. O Santos, na verdade, não faz tanta divulgação assim de suas camisas nas redes sociais, apenas quando faz o lançamento, faz alguma montagem com algum modelo ou algo do tipo. Muito obrigado a você que assistiu essa apresentação, agradeço pela sua atenção, espero que você tenha gostado. Nós queremos aqui finalizar, nos despedir, com um trechinho da música Homenagem ao Santos Futebol Clube, feita pelo nosso queridíssimo Charlie Brown Jr. Pela rua, no meu passo sossegado, quando eu vi parar do lado um belo carro importado, eles pareciam rockstar. E ouviam um som bem alto, maluqueiro quando tem estilo, rouba a cena de assalto. Então desceram todos, vieram me cumprimentar, me convidaram pra um jogão que lá na vila ia rolar. Eu fui com o pé, eu fui na vaca, eu adoro uma mesa farta e várias garotas vão estar lá. Então, hoje eu vou na vila ver o peixe jogar, o nosso craque é Irani, grande craque Neymar. E Santos todos sabem, os de fora também, que o Santos na vila não tem pra ninguém. Pisa 10, joga bola na Fuquilha, pros manos de Santos eu dedico essa trilha. Camisa 11, pegou na bola é gol, pra cidade de Santos eu dedico esse som. Yeah, litoral sorri, cidade grita gol, dá pra ouvir daqui. Yeah, litoral sorri, só alegria na baixada. Essa é minha cidade, essa é meu time, eu vim de Santos. Alvinegro, branco e preto, branco e preto. Essa cidade do glorioso Santos.